Olá, boa noite. O tema da live hoje é endometriose, para dar continuidade na saúde da mulher. Então a gente vai falar sobre a endometriose. É cada dia mais frequente no consultório o diagnóstico dessas mulheres. A endometriose é uma doença ginecológica de ocorrência com alta frequência. Ela gera dor crônica, né? Dor pélvica crônica. A gente pode ter alterações no ciclo menstrual e uma das outras interferências vai ser na fertilidade. Hoje a gente estima que 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva podem ter endometriose. E as tentantes, cerca de 20 a 48%, podem ter endometriose como causa dessa infertilidade. É comum a gente, às vezes, ter pacientes que fizeram a cirurgia, elas retiram o foco pontual, às vezes pode ser na bexiga, a gente tem focos no intestino, que são os mais comuns. Essa retirada durante a cirurgia pode ser que a paciente volte a ter novos focos posteriormente, né? Então, assim, a inflamação ela continua acontecendo. Hoje a gente tem outras propostas de tratamento, além da menstruação retrógrada, que era o dito, né, cerca acho que de 1921, que era a teoria. E é isso que a gente quer contar para vocês, o que é a medicina e a nutrição, né? Às vezes as ginecologistas que eu trabalho aqui no Rio, elas indicam as pacientes com endometriose, e as mulheres nem fazem ideia como a alimentação vai interferir nesse tratamento. E ele é fundamental. Então, vários temas vão ser abordados. Por que a gente tem mais diagnóstico, se as mulheres estão mais doentes, com mais processo inflamatório. Então, vou convidar aqui agora a Natália para participar da nossa live. A gente vai falar da nutrição e da parte toda do diagnóstico e manejo clínico. Boa noite, Natália, tudo bom? Oi, querida, tudo bem? As lives depois ficam salvas no nosso IGTV, tanto meu quanto da doutora Natália. Às vezes leva um dia ou dois para a gente conseguir subir, né, esses vídeos. E no nosso YouTube, eu acabei criando um canalzinho lá no YouTube também para disponibilizar os vídeos, e a Natália também tem um canal no YouTube. Natália, seja bem-vinda e conta pra gente um pouquinho do seu trabalho. Tem gente que não estava na live da semana passada, então se apresenta para elas, por favor. Primeiro, boa noite. Eu sou ginecologista, já tenho 20 anos de formado e eu fiz algumas especialidades e uma delas é dor pélvica, dor na relação sexual, né? Então a gente fala muito sobre vulvodínia, vaginismo, mas a gente também não pode esquecer da endometriose, que foi o nosso tema escolhido, né, Paty, de hoje. Foi. E semana passada foi candidíase também, que dá dor na relação, enfim. É uma patologia muito importante. Eu estava vendo você dizer, você já deu uma boa introdução. Você tem. O que é o endométrio, né? O endométrio Vamos começar a dar nome, né, Natália? Porque às vezes ainda é muito complicado. é Explica pra gente, então, o que é o endométrio, a endometriose? Então, já entrando na nossa discussão, o endométrio é uma camada que reveste o útero por dentro. É uma camadazinha esponjosa que ela recebe orientação hormonal, né, que são os hormônios produzidos pelo ovário, e eles vão estimular essa camada esponjosa dentro do útero a ela ficar gordinha, e com a menstruação ela cai, né? O que é a menstruação? É a queda do endométrio, ok? E isso é Então, é uma cíclico. descamação, né? A gente vai fazendo todo mês essa descamação. Sim. Então, o que é a endometriose? É quando essas células funcionais ali do endométrio estão localizadas fora do útero, em outro lugar que não o útero. Então, você tem aquelas células iguaizinhas, só que estão atrás do útero, em cima da bexiga,
por cima No ali pâncreas. do útero. E às vezes em outros lugares completamente fora até da pelve, né? A gente pode ter no pulmão. Pode ter no nariz. Às vezes, nesse Pode. tratamento menstrual no nariz, a gente tem que investigar a endometriose. Então, assim, lembrar que são as células do endométrio fora do lugar típico dele, né? E a endometriose É um erro que vai acontecendo, né? Isso é acumulativo. Então, esse processo acontece todo o ciclo menstrual. na verdade, a gente não sabe muito por que aquelas células estão ali do lado de fora, né? Isso aí a gente estuda e hoje a gente tem uma ideia as coisas vão acontecendo, né? Os estudos vão A se ciência gira muito aprofundando e a rápido. gente tem algumas teorias. E hoje a gente fala que a endometriose é uma doença multifatorial. Ou seja, tem várias coisinhas que podem fazer com que você desenvolva a doença, né? Tem Então, muita coisa acontecendo. a gente tem como uma teoria muito antiga a menstruação retrógrada. Que é? É. Em vez da menstruação descer pela vagina, alguma coisinha dela entra ali nas trompas e cai na cavidade uterina. Então, retrógrada, ao contrário, assim, em vez de Uhum. descer, ela entra. Lembrar que a trompa, né, uma de cada lado, ela é como se fosse um canalzinho bem fininho, e aí essas células vão migrando e caem na região pélvica e ficam ali aderidas. Isso é uma teoria muito antiga. Hoje em dia, a gente tem alguns polimorfismos genéticos. O que é isso? São genes que podem ser fatores de risco para você desenvolver. Ou seja, você tem um erro genético, uma alteração que você já traz e que pode te deixar mais vulnerável a fazer endometriose. Esses erros Fala. Esses erros genéticos, Nath, tem alguns que eles estudam até no mecanismo de detox no fígado, né? Então, o fígado, a gente tem uma rota hepática de detoxificação, a gente faz fase 1, fase 2 e fase 3, que é a fase de eliminação. Então, lá passam toxinas, né? Então, toxinas, a gente vai falar um pouquinho à frente quais são as toxinas que interferem na endometriose. Então, primeira fase, que participa ali a P450, que é uma enzima que vai fazer para fase 2. Fase 2, tudo isso, gente, a gente precisa de muito nutriente para estar acontecendo. São vitaminas, minerais, antioxidantes que participam dessas rotas. A gente tem aminoácidos, que são proteínas. Então, eu preciso ter essas fases acontecendo para chegar na fase 3 de eliminação, que vai ser urina, fezes e pela pele. Hoje a gente sabe que a gente tem detox via pele também, né? Pelos poros. Então, quando eu faço toda essa fase, eu estou jogando meu lixo fora. E alguns estudos genéticos têm mostrado uma falha nessa via. Então, a gente tem estudos com o GST1M, a gente tem com o GST M2, a gente tem no grupo do GSE. Então, são todos participantes ali de rotas metabólicas, né? Algumas principalmente no fígado. O importante para a gente explicar para elas que genética não condena, né, Nath? A gente bate nessa tecla. A paciente chega no consultório não só pela endometriose quando a gente aborda esse tema da genética, mas em alguma dislipidemia, por exemplo, pacientes com colesterol alto que falam assim, olha, na minha família todo mundo tem colesterol alto. E os congressos na parte da saúde mostram pra gente que eu tenho uma epigenética, eu posso ter uma falha na codificação dos genes, mas a gente não é obrigado a expressar ele. Então, 30% de chance de eu fazer o erro, ter uma doença associada à genética, 70% tem a ver com estilo de vida, que aí inclui coisas que a gente falou na live da semana passada. E estresse, de vida, né? genética e estilo de vida. Então, eu posso levantar hoje algumas falhas genéticas, né, de codificação de detox, que essa mulher faria errado na endometriose, mas a gente não pode botar culpa nela e abandonar e não mudar nosso estilo de vida.
tá? Então isso é bem legal a gente sempre expor para elas essa relação da genética, né? Porque hoje é uma coisa que vem surgindo na endometriose. E cada vez mais a gente vai vendo que a endometriose, fora a resposta inflamatória local do foco que ele causa, ele acaba sendo também prejudicado e mais estimulado por uma vida inflamatória, né? Assim, pelo um ambiente que a gente chama, né? A gente hoje em dia chama Inflammaging, né? inflamação, isso, inflamade. Então, você tem uma doença que responde com inflamação e ela piora no ambiente inflamatório, né? E quando a gente está falando inflamatório, esse ambiente, a gente está falando no que a gente come, de como a gente dorme, do estresse que a gente tem, da obesidade. A gente tem que lembrar que o tecido adiposo, ele libera prostaglandinas inflamatórias importantes no corpo todo e estimula aquele foco ali mais ainda, né? Com estresse oxidativo e culminando também, a gente vai estudando e pegando mais fundo no negócio, a gente sempre tem uma paciente que acaba tendo um quadro de disbiose, né, intestinal, que piora tudo mais, e aí vai o ciclo se fechando todo para fazer com que aquela doença progrida. Né? Você tem um... É comum para você, Nath, pacientes com endometriose, a gente na anamnese clínica ter histórico de constipação? Você ouve isso delas, né? Olha, eu sempre tive prisão de ventre. Geralmente a gente tem essa relação, né, na anamnese, na investigação. Elas costumam ter um histórico de intestino ruim. Aí vai variando mais, não é só, né, o intestino, sim, mas assim, que você começa a pesquisar, eu como bem, aí eu começo a falar, o que eu como? Né? É pão na chapa, branco, com um cafezinho e Então, assim, aí você cheio de açúcar, né? É tudo. É uma falta de fibras. Com gordura saturada, a coisa do industrializado. E a gente também não pode esquecer como um fator também de proliferação de endometriose são os xenobióticos, né, Paty? Fala um pouquinho sobre isso, que isso é muito importante, que é a dioxina, o bisfenol, tem substâncias que fazem efeitos hormonais, que estimulam esses focos de endometriose. E que com essa era industrial, isso ficou assim uma coisa exacerbada. Porque em vez de você comprar aquele leite que vinha no vidro, você compra o leite de saquinho. Leite da caixinha. Na caixinha. Os xenobióticos, né, que são substâncias que meu corpo não utiliza em rota nenhuma. É um lixo, resumindo, né? É um lixo metabólico. Eu preciso de carboidrato, proteína, gordura, eu preciso de vitaminas, minerais. A gente já entende que os antioxidantes participam de rotas metabólicas, mas os xenobióticos, ele não tem função. Então a gente aumenta a capacidade, a gente tem que aumentar a capacidade de detox, de jogar esse lixo fora. Então xenobiótico é toda substância estranha da indústria. Então a gente tem aditivos químicos utilizados dentro de produtos, a gente sabe que metais pesados, então comer coisas em latas. Nath, maquiagem tem muito, muito metal pesado. Quanto maior a fixação dela, aquele batom que a gente adora, que dura 24 horas, às vezes ele é cheio de chumbo. Por isso que hoje as maquiagens veganas, não só pelo conceito, né, de não testar em animais, mas porque elas são livres de parabenos, livres de metais pesados. Então, tem várias coisas na nosso dia a dia que são considerados xenobióticos. A gente tem o bisfenol A, o bisfenol F, o bisfenol S. Esse grupo, né, do BPA, que é conhecido, eles são obesogênicos, são disruptores endócrinos. Eles agem lá na nossa célula num receptor de hormônio. Ele se liga lá de uma forma falsa
e começa a liberar uma cascata de liberação hormonal. Então, olha essa relação do bisfenol, por exemplo, né, fazendo isso na célula todos os dias em contato. O bisfenol está no plástico, então tá na Tupperware de plástico, tá no copinho que eu tomo um café correndo lá na empresa, tá nos copinhos de isopor, que a gente às vezes puxa de uma máquina, né, de cafezinho. Então, a gente tem que evitar. Todo o revestimento de lata e de caixas, às vezes também tem películas, que são aqueles biofilmes que protegem ali do papelãozinho, ou do alumínio da lata, que também são disruptores endócrinos. Então, assim, o que a gente quer dizer? Não é para a gente entrar numa neura de não comer mais nada, mas o minimamente processado, desembalar, né, menos, comer mais alimentos ricos em alimentos como frutas, verduras, legumes, proteínas. Então é tudo que está em latas, né? Então enlatados, maquiagem. O que eu estava falando para elas é que se a gente viver nessa bolha, nessa neura, a gente fica meio doida no dia a dia. Então o ideal é desembalar menos, né? Então eu diminuo o consumo de produtos ultraprocessados, eu tento não tomar cafezinho num copinho de plástico, tomar chá, bebidas quentes em copos de plástico. Então, se a gente vai beber alguma bebida quente, eu vou parar na cafeteria e vou tomar numa xícara de porcelana, né? Numa xícara comum. Então, a gente tenta fazer isso. Evitar de esquentar a marmita na Tupperware no micro-ondas, que é plástico. Aquela tampa que cobre a comida no micro-ondas, que é plástica, ela transpira e aquele suor goteja na comida. Então, a gente tem liberação de bisfenol. E a indústria, ela é muito inteligente. Ela soube, né, que não era para usar bisfenol A, porque ele era ali ruim para a saúde. Tinha estudos, além de ser obesogênico, né, tem uma relação com câncer, por exemplo. Então, eles foram obrigados a retirar isso primeiro de mamadeiras. Depois a indústria aderiu isso para adultos, em tudo que tinha ali no plástico. Então, hoje a gente tem vários potes de plástico BPA free. Só que a gente tem BPA-F, bisfenol F, bisfenol S. Então, a gente tem outros grupos do bisfenol que são também disruptores endócrinos. Então, acho que esse ambiente, né, muito moderno não tem favorecido o nosso estilo de vida. Nath, vamos falar um pouquinho... você quer colocar alguma coisa? Não, e por que isso? Porque aquele foco lá, quietinho, ele vai estar sendo estimulado por substâncias que seu corpo não reconhecem, mas ele entra em receptores como se fossem hormônios. E o foco encaixa perfeitamente. Eles são altamente receptivos a isso, e aí faz a doença progredir. Para resumir, assim, para quem quando teve esse bloqueio. Vamos falar um pouquinho sobre sintoma, né, de endometriose. Isso. Vamos falar que as meninas perguntaram aí por direct também. Então conta pra gente quais são os principais sintomas da mulher com endometriose. Dor pélvica, né? Essa dor, ela é muitas das vezes cíclica no começo, menstrual, que é cólica menstrual, que é dismenorreia, que a gente chama, termo médico. Ela é uma dismenorreia, uma cólica, que ela tem uma história de ser progressiva. É aquela adolescente que sempre reclamou de cólica, que não é num dia, que ia para casa e botava a bolsinha de água quente na barriga. Que tinha que faltar na aula, né? Tinha que faltar a aula, que a menstruação era um transtorno e foi ao longo da vida piorando. Essa é uma das coisas. Você tem a dificuldade de engravidar. A gente sabe que 40% das fertilidades femininas é por conta da endometriose, então é uma importante doença para se pesquisar em caso de dificuldade de engravidar do casal. Você tem alterações intestinais, principalmente quando você tem focos de endometriose mais avançados, onde eles ficam atrás do útero e acabam comprimindo essa parede intestinal. Você tem dor na relação sexual, mas é uma dor diferente da vulvodínia, é uma dor mais na penetração mais profunda, dependendo de alguma posição, ou que aquilo ali não acontecia e começou a acontecer.
queixas urinárias de dor também, porque às vezes a endometriose está em compartimento anterior, quer dizer, do lado de frente. A gente lembra que a bexiga está repousando em cima do útero, né? Pela frente, assim. Então, dá dor na hora de urinar. E uma outra coisa batata para eu pensar em endometriose é aquela paciente que tem cólica menstrual e que irradia para canal anal. Irradia, assim, você sente Tem tanto... dor para evacuar às vezes, né? Dor na lombar pode acontecer? Pode, mas essa dor indo para canal anal, ela é ali de hipogastro, de nervo hipogastro, que tá pegando aquela areazinha ali da inervação, daquela condução nervosa dali. Tá, e aí vamos falar um pouquinho do diagnóstico. Isso mudou, né, um pouquinho. A gente vê o tanto de mulheres aí no consultório chegando agora com diagnóstico de endometriose. Então, assim, como tem sido realizado, né, por vocês na área médica? É assim, o que eu acho mais importante é a gente suspeitar da doença, né? Fazer uma boa anamnese, prestar atenção naquela dor, perguntar mais, é uma dor cíclica, começou quando, aonde que é, irradia para algum lugar, tem dor em outro lugar, tem relação com o sexo, não tem, é posicional, não fazer uma boa história clínica e um bom exame clínico. Isso já chama muito atenção. Mesmo que você não tenha um diagnóstico fechado, aquilo ali vai fazer o seu pontinho de interrogação e vai deixar aquilo ali de olho, sabe? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é diagnóstico clínico. Antigamente, para a gente fazer um que a gente chamava de padrão ouro de diagnóstico, era a gente fazer uma laparoscopia, olhar para aquele foco, fazer uma biópsia e aí a gente fechava o diagnóstico. Hoje em dia, a gente, com o advento da ressonância magnética, a gente consegue fazer a mesma coisa que uma videolaparoscopia estaria fazendo. É quase que olhar... Seria menos invasivo, né, a ressonância. Então, os aparelhos, né, o profissional A radiologista, tecnologia. o profissional de radiologia que estuda endometriose, que entende de endometriose, é quase que já mapeia aquela pelve, porque se tiver que operar, aquele cirurgião já entra ali sabendo o que vai encontrar. Então, assim, é uma boa ressonância magnética, uma boa história clínica. Alguns exames de sangue são cogitados também, não tem nada muito fechado para o diagnóstico. Às vezes elas têm algum marcador de inflamação, né, Nath? Ah, sim. Pode ter algum marcadorzinho de inflamação, às vezes alterado também. Sim, porque a gente está falando que a De inflamação, né? inflamação sistêmica, né? É do corpo todo. Então, a gente vai ter, sim, alguns marcadores também. Só uma pergunta, uma paciente fez, né? Aquele exame clínico, então, que ela faz durante a consulta, às vezes não fecha diagnóstico. Você gera uma interrogação para pedir exames, né? Exames complementares. A transvaginal, que é um exame de rotina dentro da rotina da mulher, né? Essa transvaginal, é possível o médico que está fazendo enxergar essa endometriose? Não. A ultrassonografia convencional não foca de endometriose. Ela é ótima para endometrioma, que seria o cisto do ovário da endometriose. Ou seja, é a endometriose no ovário. Dependendo do tamanho desse cisto, você consegue fazer o diagnóstico por ultrassom. Existe uma ultrassonografia aqui no Rio a gente não tem, ou se tiver, é pouco profissional que faz, que é com preparo intestinal. Ele é cheio de nuances durante o exame que com gente experiente consegue ver foco. Mas o diagnóstico hoje a gente tem pela ressonância magnética. A ressonância. Digo mais, é uma ressonância magnética com um profissional que está acostumado com endometriose. Senão, não lauda, não tem aquele olhar voltado para achar foco de endometriose. Sempre juntando história clínica com exame clínico. A gente nunca trata o exame. Por quê? A gente trata o paciente, você só fala direto. Por quê? Você tem cheiro,
gosto, nariz, tudo de endometriose, chega lá na ressonância não tem endometriose. Será que eu não tenho endometriose? Você pode ter, Aham. sim, só que o foco é microscópico ainda. Então, isso abre meu olho para ficar sempre acompanhando aquela paciente, principalmente se é uma paciente ali que tem 20 anos, que quer Aham. engravidar. Então, eu tô ali ligada naquela dorzinha dela. Já vou começar. Talvez você peça uma ressonância com um pouco, uma outra ressonância depois de um tempo. Exato. E outra coisa, já vou começar a colocar, né, aquela pulguinha. Vamos diminuir peso, vamos começar a fazer exercício físico, vamos comer melhor, né? Vamos tirar essas coisas que a gente está falando de xenormônios. Vamos mudar esse estilo de vida, porque senão a maternidade vai ficar prejudicada. Não é só dor, Aham. né? A gente tem a questão da fertilidade. E aí, pensando um pouquinho, né, na questão do tratamento, como que ele é feito? O tratamento, a gente tem dois objetivos: ou controlar a dor do paciente, ou você está pensando na fertilidade dele. Então, quando a gente está pensando em dor, a gente tem que ver a intensidade dessa dor, né? Como é que é essa dor? Aham. Cada um, a dor é muito subjetiva, né? Se a gente está pensando em controle da dor, essa dor tem que incomodar. Às vezes a sua dor é diferente da minha, né? Eu reajo bem e às vezes só mudando esse estilo de vida, emagrecendo, diminuindo essa carga inflamatória do meio ambiente ou do próprio adipócito que libera aquele tanto de prostaglandina inflamatória ali, detoxificando esse fígado, melhorando essa desbiose intestinal, você consegue que essa paciente conviva com essa endometriose. E talvez não piore, né? Que não Às vezes dá piore, uma estagnada. Uhum. Não exatamente, avança. sem até precisar de tratamento bloqueando essa ovulação, né? E isso, óbvio, com controle, com em comum acordo. Agora, aquela paciente que tem dor importante, que tem foco importante de endometriose, mas que não quer engravidar agora ou já engravidou, aí de repente a gente precisa lançar mão ou de remédio de dor crônica, Aham. anticoncepcional contínuo. Eu preciso fazer com que aquele foco não sangre, não seja reativo àqueles hormônios. Então, por isso o uso do anticoncepcional contínuo, né? O progestágeno contínuo não é nem o anticoncepcional, mas é a progesterona sintética contínua, evitando que se progrida a lesão. Porque a gente sabe que a endometriose é uma doença progressiva. O foco de 10 anos atrás, se eu não estou olhando, se eu não estou tratando, ele pode virar um nódulo, uma coisa maior. É. Então, eu estou fazendo um De tratamento. gotinha em gotinha a gente transborda o copo, né? Então, toda hora gotejando a Exato, citocina inflamatória, a tendência é que com os anos isso piore o grau, né? Aí chega no intestino, a gente vai ter o avanço da doença. exato. E isso quando eu estou pensando em dor, né? O último caso da dor, que é incapacitante, e tem alguns critérios para cirurgia também, né? O nódulo, ele está comprimindo o intestino, ou seja, ele está diminuindo o funil ali, onde as Faz fezes um estreitamento, né? estreitamento, é um caso cirúrgico, de dor. Ou se não tiver dor, é um caso importante porque ela está constipada, ela tem um perigo de obstrução intestinal. Ou quando está Sim. obstruindo a ureter, que é o canalzinho que vai do rim até a bexiga. Então a gente tem um canalzinho e que, se dependendo do nódulo ele estiver apertando aquilo, a gente pode até perder o rim, né? Então é mais uma indicação de cirurgia. E quando a gente está pensando em fertilidade, dependendo da paciente, da idade, da quantidade de foco, se está obstruindo trompa, se está. Aí a gente vai decidir: é cirúrgico ou não? Por quê? É, é, a endometriose, ela diminui a sua fertilidade por fazer estresse oxidativo, diminuir reserva ovariana, diminuir a fecundidade.
pelo processo inflamatório local e estresse oxidativo daquele ovário, do óvulo, Causa um envelhecimento, né? envelhecimento. Então, se você tem se você resolveu ser mãe mais para frente e tem foco de endometriose, de repente é uma indicação, uma endometriose importante. Se você já tá ali com a sua reserva pouca, já é mais velha, de repente faz sentido a gente dar uma limpada nessa pelve, e a gente tem estudos que provam que melhora a fecundidade da pessoa. Mas aquela jovem, foco pequeno, ainda tem um tempo, a gente melhorando o estilo de vida, controlando isso, a gente consegue sim fazer com que ela engravide. Então, endometriose não significa que você não vai engravidar, não é igual para todo mundo o tratamento. Não é uma receita de bolo, né? Eu acho que gira em torno de alguns pilares. A gente pensa em intestino e desbiose, a gente vai pensar em estresse oxidativo, a gente pensa em inflamação e sistema imunológico, que também está ali pipocando citocinas inflamatórias, né? Então, acho que quando a gente começa a modular tudo isso, com o estilo de vida, com uma suplementação, com a parte ortomolecular, com a fitoterapia, essa é a intenção do tratamento, diminuir, né, esse avanço da doença. Então, eu nunca prometo um milagre, eu falo isso para as pacientes. A gente às vezes ouve aí no Instagram, né, promessas milagrosas. Eu acho que é um trabalho de construção diária. Então não adianta, hoje eu até estava conversando com a Natália hoje mais cedo, não adianta a gente tomar um chá de unha de gato para endometriose, porque eu li no Google, e eu como açúcar, e eu fumo, e eu bebo, e eu não abro mão de nada disso na minha rotina. Tem mulheres que falam assim, eu tô tentando engravidar, tenho endometriose, né, já tenho quase 40 anos, eu tenho uma reserva ovariana baixa, né? Estou fazendo ali uma ultra seriada, tá ruim a qualidade, e ela não abre mão desse ambiente todo errado. Então não é um chá que vai mudar esse ambiente todo. Então eu vou botar ela para fazer atividade física, para melhorar o sistema de inflamação. A gente precisa que ela durma bem, que tenha controle do estresse por causa do cortisol, que desregula da imunidade. Então tem tanta coisa, né, envolvida, Nath, que às vezes a gente busca um alimento ou um chá com uma propriedade milagrosa, né? Então a gente precisa também, desmistificar isso. Eu fico um pouco preocupada também que... por exemplo, essa paciente que está toda desregrada com fazer uma fertilização in vitro, vai ficar comprometida o resultado dessa fertilização in vitro, porque o ambiente está oxidado, inflamado, né? Na verdade, você precisa fazer isso tudo para que a fertilização dê certo. Porque assim, você pode ter endometriose e precisar de uma fertilização, ou operar e depois precisar de uma fertilização, ou engravidar sem precisar fazer procedimento nenhum, nem cirurgia, nem fertilização. Então, cada uma é de um jeito, depende da idade, depende da quantidade de doença, depende do estilo de vida, depende do né? Porque a infertilidade... De tudo. É do casal. Né? Eu tô do casal. Uma mulher de, sei lá, 39 anos com um marido de 50, sei lá, né? Hoje a gente sabe que, apesar de ser cíclico a questão do espermatozoide, a gente tem o estresse oxidativo do próprio corpo acontecendo nele. Que produz esse... E geralmente o marido obeso, com o aumento da circunferência abdominal, né? Então já tem um processo de resistência à insulina nesse marido, né? Gera estresse oxidativo, a gente não vai ter um espermograma de qualidade, mas isso é pano para manga. A gente ficaria aqui falando, né, de nutriente para fertilidade. Então, assim, o importante é elas entenderem que a endometriose, às vezes elas começam a participar de grupos, Nath, e isso acontece com as minhas pacientes. Eu descobri que tem
tenho endometriose, entrei num grupo, eu tô desesperada porque uma mexeu, tirou tudo, limpou, mexeu no intestino. Então, assim, às vezes esses grupos a gente tem muita notícia, muita informação, mas não é regra para ela. Então eu falo assim, acalma seu coração, né? Confia num médico, né, que tenha sido indicação e vamos fazer o tratamento. Não necessariamente você vai precisar de uma cirurgia. Você tá afim de mudar de estilo de vida? Mudar de estilo de vida não é fácil para ninguém, mas você quer? Vamos fazer, né? E aí, Nath, pensando na parte alimentar, vamos só tentar mudar agora aqui, falar um pouquinho só da nutrição, senão a gente não vai dar conta de terminar. A gente imaginou que esse tema ia ser longo. Primeiro ponto importante, eu acho que é um equilíbrio do intestino, da função intestinal. Intestino é regulador imunológico. Lá no intestino, embaixo das células da parede intestinal, que são os enterócitos, a gente tem o tecido principal, o tecido que vai ser o GALT. O GALT é um tecido associado, né, a um tecido linfóide associado, como se fosse uma amígdala. Então, hoje a gente sabe que intestino ruim desregula o sistema imunológico. Uma coisa está ligada na outra. Então, a gente precisa manter uma nutrição adequada para esse intestino. E quais alimentos são importantes para o intestino? Alimento da feira, ricos em fibras, né? Então, verduras, legumes, frutas com casca, né? Baratinho, a gente bota uma aveia que é barata, não precisa ser chia, linhaça, que são mais caras. Então, a gente vai ajustando, aumentando o suporte de fibras dessa mulher, para que esse intestino funcione, para que a gente tenha comidinha para as bactérias probióticas se proliferarem e ser um ambiente favorável. Né? Então isso é super importante. A gente sabe que fibras, elas melhoram, né? Elas têm um aumento da reabsorção de estrogênio ali no conteúdo, quando a gente está consumindo, né? Ingerindo fibras. Então o primeiro ponto eu acho que seria esse. Dar fibra para o intestino, consumir alimentos ricos em probióticos, que a gente falou na outra live. Então kefir, kombucha... Né? O pré e o probiótico, para ter um equilíbrio ali. A gente dá comidinha para a bactéria e, se possível, também os alimentos fermentados, tá? A gente falou das toxinas, que eu acho importante. Então, minhas pacientes, eu sempre entrego um material falando da relação do plástico, dos enlatados, das maquiagens. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu escuto muito, sobre, eu não sei se na hora que falhou eu não ouvi, que também não é só o plástico. Se a gente não conseguir ficar totalmente sem plástico, que é complicado a gente conseguir isso hoje em dia, mas o plástico quente, né? Que é a liberação. Isso, foi. Acho que você travou, Nath. Então, assim, o plástico nos extremos, muito quente ou muito frio, seria ruim. Então, frio também, extremos gelados. Então, a gente evitaria congelar ou aquecer. Então, lembra que no dia a dia, na rotina, às vezes a gente tem ali o café no copinho de plástico. Lembrar que o copinho de isopor é plástico, né? Então, tentar sentar na cafeteria assim que acabar a quarentena e tomar o café na loja, na xícara, tá bom? Então a gente evita isso. Então a gente não deve, né? O ideal seria ter potes de vidro em casa e tirar as tampas, porque às vezes a tampa é plástica no vidro, então a gente tiraria a tampa para aquecer. Forra com papel toalha e bota no micro-ondas. Micro-ondas também tem uma discussão enorme, tem quem goste e quem odeie, né? Na literatura científica. Eu acho que vai da rotina de cada um, eu acho que às vezes fica muito complexo aquecer todos os alimentos no fogão. Então, quem não tem e não sente falta, eu acho que a melhor opção é não ter mesmo o micro-ondas. Na minha rotina acaba quebrando um galho, então eu deixo e minimizo os outros fatores. Uma coisa que eu fiz já há muitos anos atrás é tirar aquela proteçãozinha de plástico que a gente colocava a tampa. Não ficar... Não sujar o micro-ondas. Eu prefiro limpar, mas a comida fica ali. Eu uso... Cobre com papel toalha. Aí a gente evita de sujar... De pegar fogo. Não pega. Então eu posso cobrir com papel toalha, se eu não quiser ficar limpando o micro-ondas toda vez que eu aqueço a comida. A gente tira esse papel toalha e despreza depois, tá bom? Ou às vezes eu uso um outro prato em cima. Então às vezes eu esquento minha comida num prato raso e pego um prato fundo e tampo ele em cima para proteger com outro prato.
tá? Para não usar plástico. A gente sabe que uma alimentação ela é importante ser anti-inflamatória, já que você veio falando de inflamação, que essa inflamação a gente tem as prostaglandinas, a gente tem os leucotrienos, a gente tem o TNF-alfa, a gente tem tanta substância estudada aí na endometriose, as interleucinas são bem estudadas também, então a carga da dieta é inflamatória, né? Então quem que é inflamatório? Açúcar, farinha branca, refrigerantes, né? Hambúrgueres e comidas ultraprocessadas. Então, todo esse estilo de alimentação, ele tem sido pedido para evitar nas pacientes com endometriose. Alguns estudos sugerem que dietas vegetarianas seriam interessantes para mulheres com endometriose, porque a carne vermelha teria um perfil inflamatório, mas eu não sugiro pessoas que não são da área de nutrição se tornarem vegetarianas sem ter uma instrução ali de uma profissional. Porque quando eu tiro a carne vermelha, eu estou deixando de comer alguns nutrientes. E se eu não incluir de outros grupos, eu vou começar a ter carências nutricionais. Falta de ferro, falta de complexo B, magnésio, zinco, né? Então a gente precisa sempre ter esse acompanhamento. Ô, Paty, eu sempre peço para as minhas pacientes tirarem da alimentação os embutidos. O que você acha disso? Sim, presunto, peito de peru, blanquê, salame, mortadela, todos eles. O problema é que no Brasil a gente tem esses embutidos ultraprocessados, existe muita química dentro deles. Então são toxinas. Toxina sobrecarrega a rota hepática, que aí eu tenho que contar com uma genética boa para jogar no lixo. E a gente também tem ali uma liberação de substâncias inflamatórias. Então, realmente, os embutidos no Brasil, a não ser que eu tenha alguém, que eu moro em Minas, que eu tenha alguém que faça um artesanal só com carne de porco, sal e ervas, aí tudo bem, a gente pode deixar na rotina. E a gordura trans, que é a gordura da indústria, essa também tem uma carga alta de inflamação. Então, é minimizar mesmo esses processados, biscoitos. Agora eu tô diet, agora eu tô light, como só cookies integrais. E assim, quantos falsos cookies integrais a gente tem aí quando lê a rotulagem deles? Então, diminuir isso. O álcool piora a inflamação, então as mulheres que têm endometriose, a gente pede, né, para reduzir o consumo da bebida alcoólica. A gente sobrecarrega a rota hepática também, então a gente sabe que pode até, né, quem bebe demais, o alcoólatra pode ter o risco de cirrose. Então a gente precisa sempre trabalhar com uma dieta com carga menor de álcool. A resistência insulínica, Nath, também gira em torno de inflamação. A gente sabe que hoje o aumento da glicemia e o aumento da insulina gera a resistência à insulina desse trabalho. E essa resistência à insulina piora liberação de substâncias inflamatórias. Isso a gente fala em várias doenças de caráter inflamatório, não só na endometriose. A gente vai falar isso na SOP. A inflamação É sistêmica, né? Acontece no corpo todo. O pico insulínico, ele é adipogênico, né? Ele faz adipogênese, né? E o adipócito aumentando, aumenta o triglicerídeo, o detox já começa a acumular no fígado, e o colchão adiposo aumentando, aumenta a inflamação, o estresse oxidativo em todo o corpo. Nath, sabe onde há o maior acúmulo de toxina, né? Que a gente fala de chumbo, mercúrio e alumínio, é no tecido adiposo. Então, quanto mais gordinha eu tiver, mais eu acumulo toxina, mais eu me intoxico. Agora, né? Diferente da pessoa com baixo peso, que ela tem menos tecido adiposo e às vezes ela vai acumular menos toxina. Ô, Paty, me fala um pouco, que eu sei que você sabe tudo de fitoterapia e gosta de chás. Como Adoro. você consegue fazer um detox nessa paciente que tem endometriose com relação ao detox do fígado? Como é que a gente pode orientar ela? Então, pensando nessa rota hepática, a gente precisa de nutriente. Nutriente eu preciso de comida de verdade. Não adianta nada eu tomar um chá de boldo e não ter complexo B para fazer as rotas de fase 1, fase 2, fase 3, né? Então, zinco, magnésio, comer comida.
Depois a gente começa a utilizar os chazinhos. Então a gente tem o chá de boldo, o chá de carqueja, a gente tem o chazinho de dente de leão. Então são todos chás que vão agir nessa rota do fígado, melhorando a eliminação, né, de toxinas. Então eles são bem legais. A gente pode associar, né? Quando eu trabalho com a fitoterapia, o que a gente faz, Nath, é escolher alguns pilares. Então eu escolho inflamação, eu escolho fígado, eu escolho imunidade. Então eu trabalho com plantas ou na via de suplementação em cápsulas ou em forma de tinturas, ou a gente pode fazer na forminha de chás. A gente sabe que na forma de cápsula a gente tem um potencial muito mais concentrado, mais forte. A resposta dessa mulher com a suplementação é: tenho mulheres que não têm cólica no ciclo, né? Então isso ajuda bastante com algumas plantas. Então a gente vai trabalhando assim, chazinho às vezes para imunidade, aí entraria uma unha de gato, que a gente tem relação, né? Artigos científicos mostrando que unha de gato melhora a inflamação e rota imunológica, aquele antioxidante. A gente sabe que o chá verde, né? O chá verde que é da Camellia sinensis, ele tem a epigalo-catequina 3-galato. Adoro esse nome. Também. E aí essa substância, ela ajuda muito nas vias antioxidantes desse estresse oxidativo. Então tem bastante estudo também com o chá verde. Mas é aquele contexto que a gente fala. Não adianta eu tomar 2 xícaras de chá verde e comer um monte de açúcar, comer um pudim. Então uma coisa não resolve a outra, não bloqueia a outra. É o somatório de estratégia. É o que eu boto no prato, é o chá que eu vou beber, né? É o estilo de vida que eu vou ter. Para inflamação, a gente tem nutrientes sendo estudados também. Então, a gente tem a cúrcuma longa, que pode ser raladinho o pó lá na comida, então ela tem um efeito anti-inflamatório. A gente sabe que estudos com a vitis vinífera, que vem da uva, né, que é fonte de resveratrol, ele também tem estudo com endometriose, que é bacana. Então, saiu um estudo, acho que foi em 2019, que ele começa a falar da relação dos fitoterápicos no tratamento coadjuvante da endometriose. Então, olha que bacana, né? Como esses compostos de plantas, de raízes, eles vão surgir aí, acho que com força total. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. E trazem um efeito maravilhoso para a paciente, Nath. Quando a paciente está com um bom... Melhoram a pele, melhoram o cabelo, melhora Sim. seus vasos, melhora seu cérebro, a gente tem estudos mostrando, Nath, que a gente pode trabalhar dentro da endometriose. A gente trabalha também a angiogênese, né? Que é uma das teorias lá da endometriose. Então tem estudos com Pinus pinaster, que é o piquenogenol, melhorando, Adoro. que melhoraria na endometriose. Então, assim, tem muita coisa. Eu não faço tudo de uma vez para essa paciente, não dá. Para prostaglandina, tem a vitamina D como anti-inflamatória, aumento de imunidade. A gente tem moduladores. Precisa dos compostos antioxidantes, né? Então precisa de vitaminas, minerais, zinco, selênio, vitamina E, vitamina C, vitamina D. Então tem bastante... Quase na hora, hein? Vamos lá. Mas eu acho que é isso. Aí a gente tinha só ficado de falar do ômega 3, então... O ômega 3, ele tem um efeito... Está travando aí, Nath, ou não? Não. Beleza, então faltou só falar do ômega 3, que ele tem um efeito anti-inflamatório. Então ele é interessante, ele tem algumas contraindicações, por isso que eu gosto, né, sempre de colocar nos meus posts, para ninguém sair comprando suplemento por conta própria. A gente pode ter alguma alergia ou algum efeito colateral da autossuplementação. E a gente tem o azeite. Então, assim, uma das coisas que aconteceu nos últimos anos foi todo mundo trocar quase o azeite por um óleo de coco, por uma manteiga ghee, né? Então, o azeite, a oliva, ela tem ali hidróxido tirosol, ela tem alguns compostos que ela diminui a atividade da aromatase, que a gente escuta muito nos congressos, né? Então, usar um azeite para regar uma salada, para fazer uma comida, para fazer um arroz, um feijão, grelhar, enfim, ela vai diminuir a atividade da aromatase lá no tecido adiposo e estimular a síntese de SHBG, que é quem é o transportadorzinho para reduzir os níveis de estradiol livre. Então, olha como é bacana esse efeito. Né, por
através da aromatase que vai lá alimentar esse foco. Você diminuindo essa enzima, você diminui a agressão ou estimulação, né? O estímulo A estimulação. do foco da endometriose. Por Então, isso que a gente tem aí o azeite ajudando. Agir na aromatase, que é um grande tratamento. É isso aí. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, né, Nath? É tanto assunto que a gente queria falar. Eu espero, né, que as próximas lives também sejam tão legais para a gente criar. A gente sempre discute, recebe os directs dos seguidores. Deixa eu ativar aqui de novo para ver o que o pessoal tá aí. Então a gente vai trazer uma próxima live a semana que vem, às 19 horas de novo, com outro tema que a gente publica sempre um dia antes. Surpresa! A gente adora, né? Deixar um suspense. Já tá tudo definido, mas a gente sempre deixa o suspense. E a nossa intenção principal, Nath, que acho que foi a proposta desse projeto das lives semanais agora na quarentena, é mostrar que às vezes só o medicamento ele não vai trazer a solução. O medicamento ele é um instrumento do tratamento que hoje a gente entende que é multidisciplinar, que ele tem vários fatores que influenciam. Exato. Eu não posso tomar pílula e botar as pernas na praia para cima e achar que a vida tá ganha dessa mulher, entendeu? Nath, eu acho que essas lives nossas é para tirar a gente um pouco da caixinha do útero, caixinha da vagina, caixinha do ovário, caixinha. E a gente pensar fora da caixinha, porque essa caixinha caixona é a gente. Porque o que pra gente é natural discutir, a gente trabalha juntas aqui no Rio, né? As nossas pacientes a gente faz isso, mas quantas pessoas estão fora ali dentro da caixinha em outros cantos do Brasil, né? Só em colo de útero, só em vagina, porque é tudo conectado. O treco tá muito mais complexo. É muito mais complexo. E a ciência tem sido incrível. Legal. E é muito legal quando você consegue que essa paciente chegue do seu lado, que ela vá... Tem a qualidade de vida, que eu acho que é o mais incrível dessa paciente com endometriose, né? Eu tenho algumas no consultório que elas falam assim, Paty, eu tenho qualidade de vida, assim, eu não tenho tido cólica, eu não tenho dores, né? Então acho que essa é o nosso intuito das lives. Não é fazer prescrição, não é dar dose de suplemento, porque isso inclui muita responsabilidade. Né? Então... Outra coisa também, a última coisa que eu vou falar, você não vai fazer só um tratamento médico que vai dar certo, ou só um tratamento nutricional que vai dar certo. Eu vou precisar usar medicamento às vezes, eu vou precisar indicar cirurgia às vezes, eu vou indicar fertilização, mas ao mesmo tempo não dá só para tomar unha de gato, azeite, só. Tem que fazer tudo junto. Entendeu? E assim, gente, a gente acabou, Nath. Vai cair. Vai cair. A gente quer deixar um beijo enorme para vocês. Deixa lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, no meu da Natália. Os vídeos vão para lá, vão ficar no nosso IGTV. E a gente espera vocês a semana que vem, às 7 horas, de novo, com o próximo. Hoje deu mais. Vamos manter às 7 que foi. Vamos manter às 7. Então tá. Tá ótimo. Beijo, tchau, boa noite.